Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você nesta manhã, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu desejo para você que da mesma forma que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente, uma chama de fogo, e fez uma promessa de libertação, de livramento sobre os hebreus que se encontravam cativos, oprimidos, isso mesmo, por mais de 400 anos ali no Egito. Depois que José, governador do Egito, foi morto, Faraó também, o primeiro faraó, foi morto, e foi levantado ali um novo faraó, que oprimiu e escravizou, meus irmãos, ali os irmãos de José, a nação de Israel, o povo, meus irmãos, escolhido de Deus, isso mesmo, a nação escolhida, santa, que era um modelo para as outras nações, e que Deus fez uma promessa a Abraão, para este povo e a sua descendência, que todas as nações seriam abençoadas por meio dele, por meio do seu povo e da sua nação. E Deus, meus irmãos, a Bíblia diz que quando levanta Moisés, isso mesmo, e Deus, pela sua mão forte, que envia pragas, pestilências, que mostra o seu poder ali no Egito, e tira ali pelo seu poder os hebreus que estavam cativos das mãos de Faraó. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor põe aquele povo no deserto e os guia, isso mesmo, os guia e os sustenta com o maná. E eles eram guiados, meus irmãos, isso mesmo, com uma coluna de nuvem que fazia sombra, isso mesmo, e os refrescava durante o dia. E à noite o Senhor os guiava com uma coluna de fogo. Meus irmãos, estas colunas eram a presença de Deus. Era sinal, meus irmãos, de que Deus estava ali com eles. E eu peço a Deus que da mesma forma que o Senhor estava, meus irmãos, com os hebreus, e o Senhor estava ali conduzindo eles naquela caminhada, naquele projeto, que o Senhor te conduza em todos os seus caminhos. Que haja uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, guiando você em todos os seus caminhos, clareando os seus caminhos, trazendo alegria e trazendo frescor nos dias difíceis e de luta. Que o Senhor possa nos guiar e mostrar todos os nossos caminhos que nós devemos seguir. Ninguém, meus irmãos, chega a nenhum lugar por sua conta própria ou na sua condição, isso mesmo. Mas quando nós, meus irmãos, colocamos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, como nosso refúgio, fortaleza, como aquele que abre todos os nossos caminhos. Da mesma forma que Deus abriu o mar vermelho para este mesmo povo passar, quando eles vinham sendo, meus irmãos, perseguidos por Faraó e uma grande carruagem, um grande exército. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor fala com Moisés em um momento que Moisés estava aflito, isso mesmo, estava preocupado, estava ali, meus irmãos, opressivo, sem saber o que iria fazer. Para a sua frente, em sua frente estava o mar vermelho, uma grande extensão de águas, isso mesmo. E por trás, meus irmãos, que vinha seguindo eles, meus irmãos, um grande exército. Eles estavam sem saber o que iriam fazer. Mas, meus irmãos, ele começou a orar e clamar a Deus, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus que o Senhor o mostrasse o que ele deveria fazer, ali oprimido, opressivo, angustiado, achando que iria ser o fim. Mas Deus fala, meus irmãos, com Moisés e disse: Moisés, por que clamas a mim? O que tu tens na tua mão? Ele disse: um cajado, Senhor. Ele disse: estende a tua mão, estende o teu cajado sobre as águas, e as águas irão se abrir. Isso mesmo, porque Deus já tinha dado esta autoridade
Deus já tinha dado, meus irmãos, este poder a Moisés. Isso mesmo. Muitas vezes, meus irmãos, Deus ele já nos deu a autoridade, o poder, e é preciso que venhamos, meus irmãos, seguir a ordem, a palavra de Deus. Deus já tinha dado a palavra a Moisés. Deus já tinha dado a instrução a Moisés. Quando nós, meus irmãos, seguimos a instrução, a palavra de Deus, nós não devemos, meus irmãos, estar ociosos, estar, meus irmãos, muitas vezes preocupados sem saber o que vai ser. Isso mesmo, como os caminhos irão se abrir. Nós devemos crer, acreditar e saber que o Senhor, Ele está conosco. Se você crer que Deus ele está contigo, não temas. Não temas, meus irmãos, as aflições, não temas, meus irmãos, aos obstáculos que porventura possam surgir na sua vida, mas nós devemos crer na palavra de Deus. O Senhor disse: o que tu tens na mão? E ele disse: eu tenho um cajado, eu tenho uma vara. E o Senhor diz: pois então estende esta vara. Isso mesmo, estende esta vara sobre o mar. Isso mesmo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Moisés ele estende aquela vara sobre o mar, as extensões de água se abrem, meus irmãos, de um lado a outro, e se torna-se ali um caminho, isso mesmo, um caminho seco, e aquele povo atravessa ali, meus irmãos, caminhando, isso mesmo, por meio do mar. E todos, meus irmãos, todo o exército, carros, cavalos, soldados e o próprio faraó, eles ficaram, meus irmãos, empilhados ali, aterrados, isso mesmo, no mar, e depois eles foram mortos ali, e o Senhor foi glorificado. Depois que os hebreus eles atravessam ali, meus irmãos, e recebem o livramento de Deus. Quando o Senhor ele está conosco, meus irmãos, Ele está conduzindo os nossos caminhos, e nós temos esta certeza, nós não devemos temer. Se você tem certeza que o Senhor ele está contigo, você sabe que Deus ele está contigo em todos os seus caminhos, você não deve temer a nada. Ele é quem te conduz em todos os seus caminhos. Ele é quem te guia, Ele é quem te ilumina, Ele é quem traz a paz, a alegria, isso mesmo. Ele é quem traz o frescor, isso mesmo, a sombra, nos dias, meus irmãos, quentes. E esses dias quentes, esses dias, meus irmãos, de calor, são as aflições, as lutas. Os dias de ventos, de frio, são as aflições. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que nenhuma destas coisas poderia atingir os hebreus no deserto, porque o Senhor os cobria e os livrava. Que coisa maravilhosa! Que nós devemos, meus irmãos, ter esta fé, que o Senhor, Ele está conosco, Ele está nos ajudando em todos os nossos caminhos, que o Senhor, Ele está nos conduzindo em todos os nossos caminhos, que não é o medo, não é, meus irmãos, a preocupação que vai resolver, mas a Bíblia diz em Romanos 1 que o justo viverá pela fé, e viver pela fé é a gente crer, é a gente acreditar que o Deus dos céus, Ele está nos conduzindo, Ele está cuidando de nós em todos os nossos caminhos, como está escrito aqui no livro de Êxodo, no capítulo 14, isso mesmo, do versículo 15 em diante, a respeito, meus irmãos, da passagem pelo meio do mar, onde Deus abriu o mar, isso mesmo, e aquele povo passou, e todo o Egito, isso mesmo, Faraó e seus carros e cavalos, isso mesmo, ficaram ali presos e ali morreram afogados. E Deus dá o livramento a Israel, aos hebreus, isso mesmo, e mostra que só Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode resistir a Deus. Não há, meus irmãos, homem, não há nada que possa resistir à mão forte, ao poder de Deus. Pois então, meus irmãos, se nós nos chegamos a Deus, se nós colocamos Deus como nosso refúgio e fortaleza, nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, nós fazemos, meus irmãos, do Senhor a nossa morada, e nos escondemos no Senhor, Ele é quem age em nosso favor,
em todos os nossos caminhos, pois eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Senhor, Ele cuide, Ele te guie, Ele vá adiante de todos os seus caminhos. Diga: eu creio, eu acredito. Eu quero fazer uma oração nesta manhã pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedir a Deus que o Senhor te ajude, te livre e vá adiante em todos os seus caminhos. E já quero pedir para você, isso mesmo, se você ainda não é um inscrito neste canal, se inscreva, é muito importante para que possamos alcançar vidas e a mensagem possa chegar até outras pessoas. Se inscreva-se, é gratuito, deixe o seu joinha também, tá? Deixe os seus pedidos de orações, eu quero estar em oração por você. E, se possível, desejar, compartilhe a oração. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração nesta manhã, ou em qualquer horário, Senhor, que esta pessoa estiver nos ouvindo, nos acompanhando. Oh, meu Deus, nós te pedimos, te clamamos nesta manhã. Senhor, vai adiante dos nossos caminhos, vai à frente, Senhor, dos nossos caminhos, como também nos guarda, Senhor, na nossa retaguarda, como o Senhor, meu Deus, clareava os caminhos durante a noite, e o Senhor, meu Deus, também guardava eles durante o dia do calor e a noite do frio. Senhor, que o Senhor possa nos guardar, Senhor, de todo levante, de toda luta, de toda, Senhor, tentação, cilada, seta do inimigo. Senhor, nos ajuda, Senhor, de seguir, Senhor, firme na Tua palavra, com compromisso na Tua palavra, se crendo nas Tuas promessas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nesta manhã, Senhor, o Teu Filho Jesus Cristo possa fazer moradas nos nossos corações. Senhor, que esta pessoa possa receber Jesus Cristo no seu coração e crer, Senhor, que Jesus, Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que veio para trazer a salvação, aquele que faz morada em Cristo, esse encontrará pastagem, como está escrito na Tua palavra. Oh, meu Deus, eu te peço agora, se existir alguém doente, se existir alguém sentindo uma dor, um cansaço, triste, desanimado, desanimada, sem forças para seguir a sua vida, meu Deus, vai à frente, guarda, livra e protege. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, meu Deus, entra com o teu poder, trazendo a cura, a saúde. Se existe alguém sentindo uma dor, que seja curado agora. Se existe alguém, Senhor, cansado, oprimido, com inflamações, infecções, nódulo, sim, Senhor, dívidas, amarrações, tudo dando errado, meu Deus, derrama a Tua graça, o Teu poder. Espírito Santo, entra nesta vida, nesta casa, nesta família, traz a alegria, a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu declaro a bênção pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Eu amo vocês, tá? Que Deus te abençoe.